Fala galera das startups de alto impacto, que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E bom, justamente sobre negócios e startups, é importante a gente conversar um pouquinho sobre as técnicas, as táticas na verdade, que as grandes empresas vêm utilizando no quesito startups. Então, uma coisa que tem acontecido muito recentemente são... Agora foi. Uma coisa que tem acontecido muito recentemente são os corporate ventures, ou seja, são as corporações que estão investindo em startups, que estão colocando sua grana, que estão buscando os hackathons corporativos, que os caras pegam e fazem uma rodada ali de trabalho para ver startups desenvolvendo alguma solução que seja do interesse deles. Por que isso acontece, né? Porque as startups, na verdade as grandes corporações, elas têm uma dificuldade que as startups não têm, que é o peso, o tamanho. Imagina você ter uma empresa com 2.000 funcionários ou mais, cheia de processos, cheia de burocracias. As coisas são mais lentas, então às vezes um projeto demora muito tempo para sair. A inovação fica muito travada, a mentalidade ali, muitas vezes, não todas as corporações, mas a maioria, é uma mentalidade travada, uma mentalidade muito fechada, porque os processos já existem, a forma de trabalho já existe, as pessoas já sabem mais ou menos aí, na verdade mais ou menos não, a empresa já está bem consolidada, já tem o seu modus operandi que funciona e que dá lucros e que faz com que essa empresa, essa grande corporação, seja uma grande corporação. Então ela, na maioria das vezes, tem uma dificuldade de inovar, de trazer novas soluções. E aí vem as startups que conseguem rapidamente pivotar, mudar de estratégia, criar um novo produto, conseguir escalar e crescer muito rápido. E as corporações se sentem ameaçadas por conta disso. E claro, por exemplo, a gente tem o Blockbuster, que é um exemplo clássico de indústria que não mudou rápido bastante e acabou sendo devorada, sendo destruída, que é o aluguel de filmes e coisas do tipo assim, de você ter que ir lá na locadora e alugar aquele filme específico. Hoje em dia, isso praticamente não existe mais, a menos uma outra locadorazinha bem local, mas Blockbuster, por exemplo, que era a grande líder de mercado, já não existe mais, porque ela não se adaptou às novas mídias, aos novos formatos, às novas tecnologias. E aí vem startups de streaming, por exemplo, vem um Netflix da vida e toma o mercado. Vem o YouTube da vida, que já não é uma startup há muito tempo, mas mesmo assim traz a flexibilidade de novas plataformas e coloca o serviço de aluguel de filmes pelo próprio YouTube. Então, as corporações, elas têm um risco muito grande. O risco de não conseguirem avançar rápido bastante, de não conseguirem mudar rápido bastante, e isso acarretar na sua quebra, né? Na sua diminuição de mercado e, consequente, falência mesmo, no pior dos cenários. O que a gente pode ver disso, né? Além disso, na verdade, antes da gente fazer a análise geral, mas além disso, as grandes corporações estão usando uma técnica, uma estratégia de hedge. O que é hedge? Hedge é uma estratégia que você utiliza, principalmente no mercado financeiro, para você se proteger das flutuações do mercado. É uma forma de proteção, é um modo defensivo que você coloca para que você não seja afetado, por exemplo, por flutuações aí, subida do dólar, descida, enfim, coisas assim. Você faz estratégia de hedge. As grandes corporações estão fazendo estratégia de hedge, comprando pequenas startups. Muitas vezes aquela corporação, ela não tem interesse necessariamente naquela solução. Ela não tem interesse necessariamente que aquela plataforma daquela startup que ela está comprando dê certo. Mas o que ela tem medo é que aquela startup cresça demais e seja um adversário, seja um oponente aí na sua luta pela sobrevivência financeira, pela sobrevivência do seu negócio. Então ela vai lá e faz uma oferta e compra aquela startup, às vezes por um valor até acima do que aquela startup vale de fato. Mas é uma estratégia de hedge. Onde é que a gente vê isso? O Facebook, por exemplo, ele tem uma política já há muitos anos de comprar seus competidores. Comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, tentou comprar o Snapchat e não conseguiu. Comprou óculos, comprou vários. Óculos, acho que é Oculus Rift, é isso aí.
comprou óculos, foi comprando várias startups. Quem faz isso também? O Google. Quem faz isso também? Várias empresas, várias corporações, porque elas sabem que aquela pequena startup pode bombar e tomar o seu papel. Por exemplo, o Instagram, o Facebook viu anos e anos atrás, se eu não me engano eles compraram em 2011, e eles compraram justamente pensando, se o Instagram crescer mais ainda, vai ser um adversário para mim. O Facebook foi lá e comprou. O WhatsApp, pô, super massificado, uma curva de crescimento gigantesca, super viral. Facebook, opa, isso aqui pode ser um concorrente para mim, foi lá e comprou. Então, faz sentido o Facebook ter uma plataforma de mensagens? Faz, mas ele já tinha o Messenger, mas faz sentido ele ter 2, 3, 4? Faz, porque ele se protege. Então a gente observa nessa análise que as corporações, elas têm um medo das startups, e elas podem fazer duas coisas. Elas podem, primeiro, evitar e fazer o próprio e deixar pra lá, correr o risco daquela startup bombar, crescer muito rápido, até o momento que ela não consegue mais comprar aquela startup, como foi o caso do próprio Snapchat. O Snapchat cresceu muito rápido e o Facebook acabou não conseguindo comprar ele. Ou as startups, as empresas, as corporações podem de fato ir atrás de comprar essas startups e trazerem para dentro aquela tecnologia, trazer para dentro os empresários. Se for o caso também, elas podem ter interesse naquela solução internamente ou externamente, elas podem manter aquele formato ali funcionando, aquela startup funcionando. Tudo é questão estratégica. E a gente vê muito isso em startups diversas aí sendo compradas. Eu vou dar um outro exemplo aqui. O GitHub foi comprado recentemente pela Microsoft. E aí não foi um caso tanto da corporação querer necessariamente, entre aspas, matar aquela startup. Não foi esse o caso. No caso do GitHub, que é uma excelente plataforma para desenvolvedores, a Microsoft estava interessada especificamente na base de usuários. Milhões e milhões de desenvolvedores, milhões e milhões de pessoas que trabalham na área de programação de software. E todo mundo sabe, quem trabalha nessa área, sabe que capital humano é o mais difícil. Não tem desenvolvedor bastante. Precisamos de mais engenheiros de software, precisamos de mais pessoas nessas áreas. E aí vem a Microsoft, que tem esse problema também, ela precisa de mais desenvolvedores e ela compra uma base de dados de desenvolvedores do mundo inteiro e milhões de pessoas ali. Então fica mais fácil para a Microsoft estar junto daquelas pessoas, fica mais fácil para ela ter o acesso ao desenvolvedor, que pode ser um funcionário, pode ser um parceiro, pode ela identificar coisas que sejam interessantes para a sua própria corporação. Nesse caso aí a gente vê que a Microsoft ela tem interesse estratégico na compra daquela startup, não necessariamente nesse caso porque o GitHub seria maior do que a Microsoft, não seria o caso necessariamente, mas especificamente porque é estratégico para aquela corporação ter o acesso àquela base de usuários, àquela base de dados e por aí vai. Então a gente vê que sim, as startups elas têm um poder muito grande, porque em pouquíssimo tempo ela consegue crescer a um ponto de não ser mais das corporações não conseguirem mais ignorar. Elas não conseguem mais ignorar, elas têm uma necessidade de fazer parte, uma necessidade de colocar para dentro, uma necessidade de ter aquilo ali para elas, senão alguma coisa de negativa pode acontecer. Então, um exemplo também que me vem aqui à cabeça é do Casey Neistat. Quem conhece o Casey Neistat é um grande youtuber americano de Nova York. É um cara assim, vale a pena seguir o canal dele, que sempre tem coisa legal, sempre coisa nova. E ele criou uma startup chamada Beam, B-E-M-E. E ele fazia o YouTube dele, dezenas de milhões aí de seguidores, acho que deve ter mais de 10 milhões de seguidores. E sempre fazendo Beam, falando do Beam, indo lá no escritório do Beam, conseguindo um investimento. Se eu não me engano, o próprio Gary Vaynerchuk investiu neles também. Enfim, então, eles foram comprados, o Beam foi comprado pela CNN. Mas será que a CNN, ela tinha necessidade de ter o Beam dentro dela? Será que era um competidor? Ou será que para ela era mais interessante ter a base, ter a tecnologia ou algo assim? Ou até mesmo o próprio Casey Neistat junto com a CNN? Porque normalmente quando uma startup é vendida, quando uma startup é comprada de fato, né? Aquela empresa que compra, ela tem algumas cláusulas. O não compete, para você não competir por vários anos. Muitos casos você tem que passar alguns anos trabalhando naquela corporação ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aí pode ter sido o
caso da CNN ter interesse especificamente no Casey, trazer o Casey para dentro da CNN. Eles não teriam talvez como contratar o Casey porque ele estava focado na startup dele ou fazendo as outras coisas dele, e dessa forma eles podem, não estou dizendo que foi o caso não, porque eu não tenho informação de dentro, mas estou fazendo uma avaliação de fora, pode ser que a CNN teve interesse em trazer o Casey especificamente para trazer um grande youtuber para sua base ali, até para sua própria marca da CNN, ter um grande filmmaker, um grande cara fazendo seus materiais. Então, não sei qual foi, mas não importa. O que importa é que as corporações têm interesse nas startups. E vale salientar, falando ainda do Beam, né, da startup do Casey, em pouco tempo, pouquíssimo tempo foi encerrada. Eles pararam de fazer as coisas do Beam. A plataforma foi desativada em pouco tempo, se não me engano, 1 ano ou menos. Então o que a gente avalia disso aí? A gente avalia de fato que não era um interesse necessariamente do CNN daquela startup, daquela solução, daquela plataforma, daquele formato. Eles tinham outros interesses que talvez a gente nunca venha a saber exatamente, mas provavelmente ou no time ou na tecnologia, a base de usuários, possivelmente, mas talvez não. E o Casey, que na minha opinião é o mais valioso como ativo, porque é um cara super engajado, um cara que tem muitos canais aí, muitas formas de mídia, e é o cara que estava à frente. Então assim, a gente tem que sempre analisar por que as corporações estão tão interessadas em startup agora. Porque anos atrás não tava nem aí para startup. Esse negocinho pequenininho aqui nunca vai me ameaçar. Mas agora a gente vê que não. Pelo contrário, as startups elas estão cada vez mais crescendo, cada vez mais tomando lugar, e isso só tende a se consolidar mais ainda, porque no mundo muito ágil que a gente vive hoje, as corporações têm que realmente se adaptar para conseguirem ser tão ágeis quanto as startups, e para isso existem as diretivas das corporações em inovação, delas terem departamentos focados em inovação, que é uma forma de operar completamente diferente, uma forma de operar que tem que ser mais livre, tem que ser mais ágil, tem que ser mais flexível. E isso é uma mentalidade nova para muitas corporações, mas que elas já perceberam que elas têm essa necessidade. Então é muito importante a gente perceber isso. A gente vê que às vezes a gente se acha muito pequenininho, a nossa ideia é muito pequena, ou não é que a ideia é pequena, mas a gente é pequenininho. E aí você pensa, mas eu não tenho nada a agregar, como é que a minha startup vai valer alguma coisa, ninguém tem interesse? Pelo contrário, às vezes aquela corporação está precisando exatamente daquela solução que você está fazendo. Às vezes ele precisa exatamente desse tipo de usuário que você está trazendo, e que você, por ser startup, você tem mais flexibilidade, e talvez você consiga mais facilmente, com menor custo, atingir aquele objetivo, vamos chamar assim. Então eles têm interesse sim, eles estão vendo isso cada vez mais, por isso que a gente está vendo tantos grandes empresas criando centros de inovação, investindo nisso, aceleradoras, os caras estão sempre por dentro das aceleradoras, fazendo hackathons, fazendo corporate venture e coisas do tipo assim, porque eles têm interesse, eles sabem que se eles não entrarem na jogada, e já entraram, isso aí que eu tô falando talvez já até esteja desatualizado, porque as corporações já estão nessa aí, mas talvez a gente não tivesse ligado nisso, talvez você não tivesse ligado nisso, e por isso é importante a gente trazer essa visão. Então galera, é isso. Só lembrando aqui pro pessoal do podcast, a gente está com as inscrições abertas para a imersão na China, vai acabar, a gente vai fechar agora nos próximos dias, temos várias pessoas que aplicaram, a gente está avaliando, estamos fazendo entrevistas com as pessoas, existe uma taxa, tá certo? Existe um investimento que você precisa fazer para a imersão, não é barato, não é para todo mundo, mas a gente tem uma taxa para levar esses 5 empresários. Inclusive, essa taxa é até uma forma da gente filtrar, da gente ter dentro só pessoas que realmente estão dispostas no nível inclusive financeiro de poder fazer negócios na China, de poder estar com a gente em Hong Kong, em Guangzhou, participando da Canton Fair, participando do nosso Mastermind Day, que a gente vai passar um dia só com conteúdo, palestras, consultorias para os empresários que vão, isso lá em Hong Kong. A gente vai no segundo dia visitar as empresas, vamos visitar centros de inovação em Hong Kong também. No final do dia a gente pega o trem bala e vai para Guangzhou para a gente passar o resto da nossa imersão dentro da Canton Fair, que é a maior feira do mundo de importação e exportação, para que você e os outros participantes aprendam e vejam e se conectem de verdade com grandes empresários, com fornecedores, vendo quais são novos produtos que você pode trazer para o Brasil, para você começar um novo negócio e para você realmente despontar. Então se liga aí, porque a gente está fechando as inscrições, a gente
vai selecionar, estamos já selecionando, estamos fazendo as entrevistas para ver quem são as pessoas que têm perfil. A gente aceitando, as pessoas podem realmente efetivar o investimento para poder participar junto com a gente, beleza? É dia 15 a 19 de abril, tá bem em cima, justamente por isso que a gente está correndo ao máximo para ter a melhor experiência possível, mantendo a qualidade máxima, inclusive dos participantes. Por isso que a gente faz a seleção, para que só as pessoas que possam aproveitar a imersão, possam fazer negócio, estejam lá com a gente, e também que sejam pessoas que agreguem, porque a gente está criando um grupo de mastermind, um grupo de pessoas que se ajudam. Então, esses empresários que vão com a gente, o objetivo é que eles formem laços. Os 5 que vão virar pessoas que têm relacionamentos entre si, ou seja, um nível de confiança empresarial, um nível de mentoria para sempre, porque um grupo desse não acaba, beleza? Então é isso aí, o convite está feito, corre porque a gente tá já fechando as inscrições. Para participar, vai lá em ensino.com/imersão-china, ensino.com/imersão-china. Tem lá explicando mais sobre a imersão e você clica lá tem um botãozão lá verde, você clica e você preenche o formulário, mas preenche logo porque a gente já vai fechar as inscrições e a gente vai seguir a ordem das pessoas que estão colocando lá, beleza? Então é isso aí, galera, um forte abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui na próxima. Valeu!